Boa tarde, pessoal, mais uma vez. Sejam todos bem-vindos. É, eu, eu faço parte do CIEB Pedilha Solteira. Me chamo Renan, tá? Eu vou ser o formador que vai estar acompanhando vocês nesse processo de discussão, um pouquinho sobre do que é a robótica, a importância. Vamos falar de algumas ferramentas importantes que colaboram para as aulas de robótica também. Um dos objetivos do nosso curso é justamente ensinar, dar segurança para as pessoas conseguirem aplicar a robótica dentro, talvez, de uma sala de aula, tá? E eu não estou sozinho. Aqui comigo está a professora Cibele. A professora Cibele vai nos acompanhar hoje, ela vai ficar no chat, tá? Qualquer dúvida, ela vai me falando, e aí a gente vai conversando, e aí eu vou tirando dúvidas também, tá? Então, aqui, mais uma vez, nosso curso de formação robótica educacional, promovido pelo CIEP Pedilha Solteira, tá? E aqui, nosso primeiro encontro, nós vamos falar um pouquinho sobre dar essa introdução do que é a robótica educacional. E aí, o objetivo do nosso encontro hoje é, entender o conceito de robótica educacional, relacionar a robótica juntamente com a BNCC e também explorar o potencial de aprendizagem criativa. É, E aí, a gente vai ver algumas possibilidades também do uso da robótica juntamente com outras disciplinas, assim como matemática, português, artes e assim por diante, tá? E aqui nós vamos estar falando o que é a robótica educacional. Ela integra a tecnologia e a educação, estimula o pensamento lógico e a criatividade e pode ser feita com kits de robótica, que hoje em dia no mercado nós temos diversos tipos de robótica. Tem o kit que o governo do estado de São Paulo disponibilizou para bastante, para a maioria das escolas, tá? Nós temos também kits de robótica da marca Lego. Nós temos a possibilidade de usar também em nossas programações o Arduino também. E essa é a parte de programação, né? E juntamente nós temos também a questão, muitas vezes, da sucata, que são materiais não estruturados que, que ajudam, né, a gente na construção, nessa prototipagem dos projetos que a gente vai fazer, tá? E aí, a robótica educacional é uma proposta pedagógica que utiliza recursos tecnológicos e atividades práticas para desenvolver o raciocínio lógico, a criatividade, a resolução de problema e o trabalho em equipe. Esses são tópicos bastante importantes, porque vamos começar com a questão do raciocínio lógico, porque a partir do momento que um aluno, ou até mesmo você, professor, tem contato você tem alguma ideia e você quer colocar ela em prática utilizando a robótica, ela vai fazer com que você utilize o raciocínio lógico. Esse raciocínio lógico, você vai ter que pensar desde o começo, no meio e no fim do projeto. Quais são as etapas que você vai ter que percorrer para alcançar aquele objetivo final, que é o protótipo, né, o projeto físico que você vai construir. Depois também nós temos a parte de criatividade, que é uma parte muito importante. É por meio da criatividade que os alunos, professores, quem tiver envolvido com a robótica, ela vai promover essa criatividade, trazendo ideias diversificadas. E aí, com essas ideias, os alunos podem usar diversos tipos de materiais para resolver
algum problema no projeto, ou até mesmo para embelezar, deixar mais o projeto mais colorido, mais chamativo, tá? E aí depois temos também, além disso tudo, a questão de resolução de problemas. Por quê? Num projeto de robótica, nunca é mil maravilhas. A gente tem, eu falo que é um processo. A gente inicia, a gente pesquisa, e na hora que a gente vai colocar isso de fato, a gente vai construir esse projeto, o que que vai acontecer? Durante o percurso, vai surgir alguns problemas, alguns percalços que cabe a nós, que estamos envolvidos com o projeto, tentar, de certa forma, solucionar. E, às vezes, essa solução promove o raciocínio lógico, que é aí que o aluno, ou você, professor, vai ver que aquele projeto está com algum problema, e aí você vai criar uma solução para aquele problema, tá? Seja ele de programação, seja ele da parte física, tá? E além disso tudo, um dos mais importantes é o trabalho em equipe, porque muitas vezes a gente não constrói nossos projetos só a gente. A gente, por trás daquele projeto, tem toda uma equipe responsável por fazer acontecer, pela parte de programação, outros estão responsáveis pela parte de prototipagem, e é como se fosse uma engrenagem que, que sozinhos a gente não consegue fazer, sabe? Com o apoio de outros membros do grupo, todo esse processo ele se torna mais fácil. E aí, esse trabalho em equipe se torna muito importante. Por quê? Porque eu tenho que aprender a escutar, a entender e respeitar, às vezes, as opiniões de outras pessoas que estão fazendo parte desse processo juntamente comigo, tá? E além disso tudo, e a robótica também, ele vai muito além de simplesmente montagens de robôs. O que que acontece? Trata de criar, muitas vezes, soluções para desafios que nós temos hoje em dia, tá? Por meio de criação de projetos que vão promover a experimentação, também a questão de uso de tecnologias que nós conseguimos programar, e isso tudo vai ajudar a gente, de certa forma, a trazer soluções para problemas que nós temos hoje em dia, problemas reais. Na robótica, o estudante ele atua como protagonista. É, ele vai ser o principal ator do seu aprendizado. Ele projeta, ele vai construir, ele vai programar, ele vai testar as ideias que ele teve para colocar em prática aquele projeto. E nesse processo, eles vão lidar com diversos tipos de problemas. E o principal são os erros. E aí, a partir desses erros, eles vão estudar, vão pesquisar e vão trazer soluções ou até mesmo aperfeiçoamento para aquele projeto que ele está construindo. O que faz com que ele se fortaleça na questão de autonomia, do processo crítico dele, para ele ver o que ele precisa melhorar, o que não está bom, né, que precisa ser modificado de certa forma. A robótica pode ser aplicada com kits tecnológicos, como eu disse, com Arduino, com Lego, com Microbit e assim por diante. Nós temos diversos tipos de possibilidades. Também os materiais reciclados, né, que não tem custo para nós. Alguns kits de robótica, eles vêm com peças de montagem, mas aí, conforme mais coisas compõem esse kit, mais caro ele fica, tá? Então, por isso que na maioria das vezes, principalmente com os alunos, a gente utiliza de materiais não estruturados, que são essas sucatas, para fazer a construção desses projetos.
E materiais não estruturados, eu estou sempre dizendo isso, são materiais que a gente encontra em qualquer lugar. Pode ser ele um papelão, uma caixinha de ovo, elástico de dinheiro, caixinhas. Então, assim, são possibilidades de materiais que eu trago para dentro do meu projeto para eu conseguir fazer a construção. E também nós temos, juntamente com tudo isso, ambientes de programação que compõem, é, que fazem essa composição juntamente com a parte física, que aí nós chamamos de ambientes de programação. E aí nós temos o Python, o Scratch, o MakeCode, eu tenho a plataforma também do Arduino, e aí, por meio deles, eu consigo colocar em prática aquilo que o meu projeto exige. Às vezes é fazer com que o motor funcione, às vezes é dar movimento para aquele projeto, fazer com que ele acione algum mecanismo, e assim por diante. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da robótica e a BNCC. O quão importante é, né, essa ligação entre as duas. E aí nós temos as competências gerais, né, que são pensamento crítico, cultura digital e cidadania, que tem muito a ver com a robótica, tá? Presente também na área de matemática, computação, e não só isso, eu também consigo, dentro da minha elaboração do meu projeto, colocar em prática projetos de outras matérias, como artes, português, química, física, depende da criatividade do professor, da criatividade do aluno, para fazer esse projeto surgir. E aí também tem o desenvolvimento do pensamento computacional, que é um dos mais importantes, esse processo de desenvolvimento de soluções de problemas que nós temos. E a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, ela propõe o desenvolvimento de competências e habilidades que preparem o estudante para o mundo contemporâneo de hoje. Entre as 10 competências gerais da BNCC, a robótica contribui diretamente com várias delas, especificamente essas que eu disse. No pensamento crítico, científico e criativo, a robótica estimula justamente essa questão da curiosidade, da investigação, do trabalhar com raciocínio lógico. Na hora que eu venho falar sobre a cultura digital, é onde que, ao programar e compreender o funcionamento das tecnologias, o aluno ele vai desenvolver competências digitais essenciais. É aí que ele vai conseguir, de certa forma, treinar também suas habilidades tecnológicas. Porque, querendo ou não, mexer nessas plataformas exige dos alunos, exige um certo conhecimento. Você precisa saber aonde está determinadas ferramentas que vocês vão utilizar no desenvolvimento de algum projeto ou no trabalhar com os seus alunos na hora de estar explicando, estimulando-os, tá? E aí nós temos o trabalho e projeto de vida, que são as atividades em grupos que fortalecem a cooperação, o planejamento e o protagonismo, que aí a gente cai naquilo que eu disse, que é a importância dessa equipe para a construção do projeto, porque ninguém hoje em dia faz as coisas sozinho. Até faz, mas o processo se torna mais difícil, tá? Se nós organizarmos grupos, às vezes o processo fica mais leve, e aí cada membro do grupo consegue associar os conhecimentos de forma mais assertiva, tá? E aí nós temos também a questão de responsabilidade e cidadania, que o aluno é convidado a pensar em soluções para melhorar sua comunidade e o seu ambiente. Então, é muito legal porque
Com a robótica, a gente consegue justamente pensar, como eu tinha dito, em soluções para problemas reais. Então, eu já vi muitos projetos, principalmente da questão de irrigação. O aluno, o professor, ele programa um sensor que reconhece a umidade do solo, e se o solo está muito seco, o próprio sensor vai liberar água para conseguir regar essas plantas e deixar ela mais molhada. E isso é um projeto que está no nosso dia a dia? Sim, é um projeto que, de certa forma, está solucionando um problema do nosso dia a dia, um problema real, tá? E falando um pouquinho, principalmente da área de matemática e computação, a BNCC apresenta o pensamento computacional como um eixo para dar estrutura. É, O pensamento computacional é a capacidade de resolver problemas e também o pensamento computacional é a capacidade de resolver problemas de forma lógica e estruturada, utilizando quatro processos que são essenciais, tá? Primeiro, a decomposição, que é onde você, professor, vai falar para os seus alunos que, diante de um problema, o aluno vai dividir esses problemas em partes menores para ficar mais fácil a resolução. Depois, eu tenho a questão de reconhecimento de padrões, que é identificar as semelhanças, as repetições, e aí isso deixa o processo muito mais fácil também, porque às vezes o que eu vou utilizar na resolução de uma pequena parte do problema é o que eu vou utilizar para outra parte também. E aí, de certa forma, se torna mais fácil. A abstração, que é eliminar detalhes desnecessários que não vão fazer muita diferença e que às vezes o aluno ele vai se preocupar na hora, tá? E também a questão de algoritmos, que é criar essa sequência de passos para a realização desse problema. Esses princípios são aplicados na robótica porque para que um robô funcione, né, ou qualquer outro tipo de mecanismo, é preciso planejar, testar e ajustar os comportamentos, aquilo que vai, é, os comportamentos que vão funcionar, aquilo que vai funcionar para o seu projeto. Assim como fazemos ao resolver problemas de matemática ou problemas do nosso dia a dia, tá? Pessoal, por favor, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou pedir para que vocês coloquem no chat, tá? Que aí a professora Cibele, ela vai estar me passando e aí a gente vai discutindo, tá? E aí, agora, nós vamos para a parte de robótica como recurso para aprendizagem criativa, tá? Aqui nós temos alguns tópicos, a aprendizagem criativa de Simon Papert, que é um dos pensadores que eu conheci esse ano, um pensador é, construcionista, é um pensador que traz soluções para problemas de formas criativas. Também a questão dos 4 P's da aprendizagem, que é projetos, a paixão, os pares e o pensar brincando. E também errar e refazer faz parte do processo, e o aluno como protagonista. Então, é, a robótica se apoia fortemente na aprendizagem criativa, um conceito desenvolvido pelo criador, né, pelo pensador Simon Papert, criador da linguagem Logo, que é considerado o pai da robótica educacional. Essa linguagem Logo, para quem não conhece, é uma linguagem de programação onde crianças, desde a fase de pré-alfabetização, elas conseguem ter contato com essa plataforma e conseguem fazer a programação, que é fazer com que uma tartaruguinha que aparece na tela, ela crie um desenho. Eu que faço parte do CIEP, não sei
vocês professores, antigamente ou até hoje são apresentados algumas trilhas do CIEBP que são relacionadas com essa linguagem de programação que é a Logo, tá? E é considerado um dos pioneiros, uma das pioneiras linguagens de programação em questão de robótica educacional, tá? Para que pessoas, alunos ou qualquer pessoa iniciante consiga fazer a programação. E Papert, ele acredita que as pessoas aprendem melhor quando estão envolvidas em projetos que têm significados pessoais, ou seja, quando aprendem fazendo. Então, se o aluno, ele acredita que se o aluno dá uma certa importância para um projeto, ou, no caso, se ele quer resolver um problema, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma solução criativa para determinado problema que ele vem enfrentando, ou até mesmo para a construção de um projeto, tá? E aí, ele definiu os 4 pilares conhecidos como os 4 P's da aprendizagem criativa, que é a elaboração de projetos, a paixão pela elaboração de projetos, a questão de trabalhar em pares e também o desenvolvimento de brincadeiras. O aluno vai pensar e vai colocar esses pensamentos em prática, às vezes brincando, tá? E a robótica, ela está profundamente ligada à ideia de aprendizagem criativa, também proposta por Mitchell Helinsky, do MIT Media Lab. Essa abordagem defende com que os alunos aprendam melhor quando estão engajados em atividades significativas, que envolvem imaginação, colaboração e também experimentação. Essa aprendizagem é sustentada por 4 pilares principais, conhecido como os 4 P's da aprendizagem criativa: os projetos, pares, paixão e pensar brincando. O primeiro pilar, que é o de projetos, diz a respeito dessa importância de aprender construindo algo palpável, algo concreto. Ao invés de apenas receber informações, o aluno ele também vai estar trabalhando ativamente como um dos atores principais da sua equipe para o desenvolvimento daquele projeto. E aí, essa criação ela se torna muito mais real e muito mais significativa. Ele vai dar um grau de importância muito maior. Por exemplo, né, vamos supor aqui, se eu for construir um robô que mede a temperatura da sala, permite aplicar conhecimentos de programação, eletrônica, ciências de forma prática e também contextualizada. Aí nós temos o segundo pilar, que eu vou falar sobre os pares, que enfatiza esse aprendizagem colaborativo, de unir mais pessoas, não somente uma, mas sim várias integrantes, para conseguir, de certa forma, deixar esse processo um pouco mais simples. E aí nós temos o terceiro pilar, que é a paixão, que representa esse envolvimento emocional do aluno com aquilo que ele está fazendo. É aquilo que eu disse. Ele vai dar um grau de importância muito maior por aquilo que ele está construindo, tá? E aí, ele vai simplesmente trabalhar com essa paixão, com essa ânsia, com essa vontade, tá? E aqui nós temos o porquê trabalhar com a questão da robótica na escola. Ops, peraí que eu acho que eu pulei. Eu vou falar um pouquinho sobre essa questão antes que eu esqueça do pensar brincando, que eu já estava pulando. Esse pensar brincando é justamente colocar tudo aquilo que ele viu, que ele está aprendendo, de certa forma, deixando mais lúdico. E aí ele vai não levar aquele projeto com uma certa obrigatoriedade, com uma certa pressão. Mas não, ele vai conseguir desenvolver aquele projeto de forma leve, de forma tranquila.
E aí, o que que é legal? É que nesse processo de desenvolvimento, o errar, o refazer, o errar de novo e o colocar a mão na massa de novo fazem parte do processo. E aí que cabe a nós, professores, né, falar para os nossos alunos terem calma que isso faz parte do processo. Não é sempre que a gente vai conseguir alguma coisa de primeira. Não. A gente tem um processo para conseguir as coisas. E aí, esse aluno é o principal ator de todo esse processo. Ele necessita ser o protagonista. Porque a partir disso, ele vai trazer consigo tudo aquilo que eu disse. Vai trazer essa autonomia, esse entender das outras pessoas do grupo, tá? E ele vai se sentir importante, sendo parte daquele projeto, fazendo parte daquela equipe, né? E aí, aqui temos um pouquinho sobre o porquê trabalhar com a robótica na escola, tá? Gente, eu só quero falar que essa primeira formação é uma formação mais teórica, que é uma parte mais introdutória. E a partir dessa introdução de hoje, as nossas próximas aulas vão ser um pouco mais lúdicas. E aí eu vou trazer alguns exemplos para vocês de kits, de projetos que vão, de certa forma, enriquecer o aprendizado de vocês, tá? E aqui tá. Por que trabalhar com robótica na escola, tá? E aqui a robótica, ela desperta nos alunos um grande interesse porque une o aprendizado, né, de conceitos, de montagem, com o quê? Com a diversão. Que aí é onde ele vai trazer leveza para todo aquele processo. Ele vai construir, mas ele não vai construir com pressão. Ele vai construir porque ele gosta, porque ele sente paixão por aquilo. E quando os estudantes constroem um projeto que funciona, eles se sentem orgulhosos, eles se sentem maravilhados, porque tudo aquilo que eles viram que era dificultoso, eles conseguiram superar e colocar em prática conceitos que são importantes, tá? E aí, quando os estudantes sentem esse orgulho, eles percebem o valor que eles tiveram do seu esforço, tá? O que fortalece a sua autoestima e principalmente a persistência no erro. Se errou, ele vai conseguir dar a volta por cima e vai conseguir propor uma solução. Errou de novo? Vamos testar de novo. Errou de novo? Vamos testar de novo. Então, essa persistência vai acontecer. Além disso, a robótica ela também desenvolve essas habilidades cognitivas, como lógica, cálculo, planejamento, também estimula habilidades socioemocionais, a cooperação, a empatia, a comunicação, e também prepara o aluno para o mundo digital e tecnológico. Favorece o aprendizado interdisciplinar, unindo várias matérias, vários conteúdos, e também incentiva a resolução criativa de problemas, uma competência essencial do século XXI, que é essa resolução criativa de problemas. E aqui eu vou pedir para que vocês coloquem para mim no chat, é, ou depois, se vocês quiserem fazer também, e colocarem no grupo, não tem problema nenhum. Eu quero que vocês identifiquem um problema na escola e eu quero que vocês criem uma ideia de resolução criativa usando a robótica. Vocês vão identificar esse problema que seja real, que vocês, juntamente, talvez, com o seu aluno, queiram resolver. E a partir disso, vocês vão propor soluções criativas usando a robótica, tá? Eu vou deixar como lição para vocês, tá? Para deixar
Hoje a aula um pouquinho mais leve, não tão teórica, tá? E aí eu peço que vocês façam isso para mim. E aí, para a gente fechar o nosso encontro, para não ser aquele encontro pesado, para que não seja aquele encontro que seja cansativo, maçante, a gente vai finalizando por aqui. E aí eu deixo algumas leituras complementares que ajudaram nesse processo de construção dessa parte introdutória hoje, tá? Que é a BNCC, a questão das competências gerais, e também a revista Nova Escola Robótica Educacional. E aí, pessoal, eu volto para cá, parei de compartilhar. Para quem está participando desse processo, vocês não se preocupem, tá? Eu vou colocar no nosso grupo um material, tá? Porque eu desenvolvi um material para a aula de hoje e também a questão dos slides, tá? E aí vocês, com calma, vocês analisam, vejam essa questão de problemas reais que vocês queiram solucionar, tá? E aí, a gente encerra o nosso encontro de hoje. Hoje é um encontro muito rápido, tá? Justamente para não ficar cansativo, para não ficar maçante, principalmente porque estamos em época de provas e essas épocas de prova deixa os professores bastante agitados, né, com esse processo, mas eu desejo boa sorte para vocês. Agradeço mais uma vez por estarem aqui. E agradeço também a professora Cibele, tá? Se vocês tiverem dúvidas, eu peço para que vocês coloquem no chat, tá? E, e aí eu fico à disposição de vocês, gente. Qualquer coisa, vocês podem me chamar no WhatsApp, tá? Estou prontamente aberto para ajudar em qualquer questão, tá? Até mesmo porque eu faço parte do CIEBP, então a gente tem a questão das mentorias, e essas mentorias elas possibilitam com que vocês, professores, possam ter um contato maior comigo, né, para ajudar vocês, de certa forma, nessa resolução de algum problema ou de alguma questão relacionada à robótica, tá? Hoje foi assim uma questão de aula mais introdutória, falando justamente dessa robótica junto com a BNCC, dessas habilidades, competências que estão juntas da robótica, a importância dela dentro de sala de aula, todo esse envolvimento dos alunos, desde a parte de criação de um projeto, de uma resolução de problemas, o trabalho com raciocínio lógico, o trabalho com a diversidade de ideias, né? Porque, como eu disse, em grupos os alunos desenvolvem os projetos, resolvem os problemas de forma mais rápida, de forma mais simples, tá? Também a questão da aprendizagem criativa, que é essa aprendizagem desenvolvida por Simon Papert, tá? Essa aprendizagem faz com que os alunos tenham um processo um pouco mais leve, um pouco mais leve, tá? E, e aí, gente, o que é bacana também? Sempre nós, como professores, nós, como educadores, como formadores, incentivar os nossos alunos a trabalhar esses projetos. A gente vai ver nas próximas aulas que conhecer alguns kits de robótica, tá? Esses kits Legos, a gente vai conhecer peças que são importantes, tá? E também a gente vai trabalhar um pouquinho alguns projetos que são bacanas, tá? Durante esse processo. E eu quero, assim como
eu estou fazendo com vocês, deixando esse processo um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo, eu, eu vou fazer, eu quero que vocês façam, na verdade, com os alunos de vocês, tá? Olha, Daisy, gostei da sua ideia. O que que a gente vai fazer? Você vai me chamar no grupo. Aliás, você vai pegar meu número no grupo. E eu adorei a sua ideia. E a gente vai colocar em prática. Até mesmo porque eu sendo do CIEP, eu consigo ter esse contato com vocês um pouquinho maior. Então a gente consegue marcar determinados horários que você está disponível, que você está mais tranquila, e aí a gente faz essas mentorias para eu te auxiliar, e aí a gente conseguir colocar esse relógio em prática. Já adorei a ideia. Vamos pesquisar, eu vou já pesquisar, e aí a gente vai construir isso junto. Eu não, né? Você vai construir e eu vou te ajudar, tá? Então, agradeço, gente, mais uma vez. Hoje foi uma aula muito rápida, muito mais teórica para a gente conhecer um pouquinho sobre a robótica educacional, tá? Me despeço de vocês, tá? E uma bom restante de quinta-feira, tá? E para a gente fechar, amanhã já é sexta, então já um bom final de semana para vocês. E aí a gente se vê é, na próxima aula, tá? Por favor, gente, quem precisa, eu vou colocar o material no grupo, como eu disse, tá? E aí a gente vai é, ter acesso a isso de forma mais rápida. Por favor, quem não está no grupo, tentem me chamar em algum lugar, seja aqui no Teams ou no WhatsApp, tá? Que aí eu adiciono você no grupo, tá? E é isso, gente. Agradeço mais uma vez, agradeço a Cibele. E aí, gente, até a próxima, tá? Obrigado pela formação de hoje. Caroline, você quer falar alguma coisa? Ah, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, Daisy. Tchau, Helena. Obrigado, gente.